Esta é a cama que eu fiz há cerca de um ano, de madeira de faia maciça. Levei cerca de 6 dias para construí-la. Infelizmente, nunca foi usada para dormir. Bem, isso não é totalmente verdade. Já vi o Mickey dormindo aí algumas vezes, mas o bebê Brown só quer dormir na nossa cama. Então o berço só ocupa espaço. Não quero doar nem vender, pois construí com alto padrão e seguindo todas as normas de segurança. A ideia de o bebê de outra pessoa dormir nela parece um risco que eu simplesmente não estou disposto a correr. E a ideia de cortar tudo e usar como lenha parece muito desperdício. Então, em vez disso, vou tentar reaproveitá-la. O bebê Brown precisa de guarda-roupa, mas prefiro fazer um grande, de casal, não infantil. Prefiro fazer algo que envelheça com ele do que algo que dure só 5 anos. Há muita madeira reaproveitável aqui. Remover o fundo da gaveta foi mais difícil do que esperava. Por isso, gosto de colá-los. Vou usar essas ripas para fazer algumas prateleiras ripadas. Fiz um gabarito simples para segurar as ripas e facilitar novos encaixes nas pontas. Agora um pouco de matemática para calcular os espaçamentos. A peça que estou pregando na bancada é sacrificial. Serve só como batente para segurar as peças de trabalho na borda. Eu configurei minha lixadeira de cinta para poder adicionar um chanfro na ponta de cada ripa, o que vai criar uma linha de sombra onde as ripas se encontram. Achei que assim ficaria mais bonito. Então, posso montar essas peças. No final, fiquei com 4 prateleiras. Como os lados das prateleiras não vão aparecer, estou usando alguns parafusos só para reforçar as partes da frente. Atualmente, tenho bastante MDF, pois fiz parcerias com uma empresa desse material há um tempo. Sempre que fazia uma, pedia chapa extra para garantir caso errasse. Vou usar um pouco de MDF na estrutura. Precisei de 2 painéis laterais, um central, um superior, um do meio, um inferior e algumas portas. No fim, usei cerca de 2 folhas e meia. Estou usando madeira do berço e improvisando a construção, sem planos. Por exemplo, a largura de cada compartimento do guarda-roupa será definida pelas prateleiras ripadas que fiz. Quero afastar as prateleiras cerca de 12 milímetros da parte de trás do móvel, pois vou adicionar um painel traseiro depois. Estou usando fita crepe para poder aplicar o primer em todo o MDF sem precisar cortar ao redor de onde ficarão as prateleiras. E estou usando um primer acrílico. Após secar, pinto o interior com tinta branca acetinada para madeira, deixando tudo bonito e claro. Para facilitar a montagem principal depois, vou colar agora estes pinos e os que darão sustentação. As prateleiras ripadas precisavam ser cortadas. Tenho bastante faia sobrando e quero aproveitar ao máximo. Vou usar uma peça para fazer um cabideiro. Cortei a peça em esquadro, encontrei o centro e montei no torno. Usei o formão de desbaste para arredondá-la.
Limpei um pouco com o formão de ponta e depois usei um raspador de metal duro para conseguir um acabamento bonito e liso. O eixo mede cerca de 6,5 milímetros e não tenho uma broca desse tamanho. Por isso, vou tornear pinos na ponta até 35 milímetros. Depois, apliquei algumas camadas de verniz à base de água. Tentei deixar isso o mais grosso possível, para evitar qualquer risco de entortar com o tempo, e acho que isso vai dar conta do recado. Apliquei verniz spray nas prateleiras ripadas e agora posso montá-las. Parecia tudo bem até perceber que não estava encaixando, quadrado. As coisas ficaram tensas enquanto eu tentava alinhar tudo com um sargento antes da cola secar. Depois, precisei fazer uma montagem a seco rápida para a próxima etapa da colagem, só para marcar as posições dos encaixes finais. Vou precisar fazer pequenas placas de fixação para o trilho de pendurar, usando pedaços extras de faia. E vou fixá-las usando alguns parafusos de latão bem bonitos. A próxima etapa da colagem correu muito bem. O peso da peça ficará todo sobre esta prateleira de 1 milímetro e vou adicionar gavetas embaixo. Não é obrigatório ter painel traseiro por estética, mas vou colocar um para reforçar. Compensado de 9 milímetros de embalagem será usado no painel traseiro. Posso então preparar e aplicar o primer nas bordas e faces externas. Dessa caixa de compensado, que era a base do berço, devo conseguir material para as laterais da gaveta. E outra peça de compensado de embalagem serve para o fundo das gavetas. Após lixar tudo, vou tentar criar uma cor de tinta específica, misturando minha tinta verde de oficina. Um pouco de tinta azul e um pouco de verniz para dar um pouco de brilho e proteção extra, e acabei com isso. Este é o móvel cuja cor quero combinar. Esta é a cor que misturei em um pedaço de compensado, e acho que ficará boa. Também pretendo adicionar um painel traseiro. Mas, como usei uma fresa de rebaixo de 9 milímetros quando cortei esta seção aqui, 9 mais 9 são 18, e esta prateleira aqui tem 18 milímetros de espessura. Ou seja, se eu passar a fresa de rebaixo aqui, não vai sobrar nenhum material. Tenho esta fresa com rolamento maior, vou tentar trocar. Eu deveria ter usado esse rolamento maior no painel traseiro anterior, pois teria deixado mais material. Mas algo é melhor que nada. Depois, talhei as áreas que a tupia não alcançou. Usei um MDF de 6 milímetros, cortei no tamanho certo, preparei e pintei. Levei para dentro para encaixar depois, já que será difícil mover após instalar o painel traseiro. Agora posso medir e cortar as portas. Fui ao galpão ver se tinha dobradiças de copo e encontrei, o que foi ótimo. Mas elas ainda vão me assombrar. Eu meço 2,5 milímetros a partir da borda e faço um furo de 35 milímetros com uma broca Forstner.
Agora posso aplicar um pouco daquela tinta. E os suportes das dobradiças são fixados com os furos dos parafusos, a 37 milímetros da borda frontal. Instalar essas dobradiças foi um pesadelo. Demorei muito. Não conseguia alinhá-las e só depois percebi meu erro. Algumas dobradiças que usei têm essa curvatura no braço, então acho que são de inserção. Presumi que todas as minhas dobradiças eram sobrepor, mas estou com uma a menos. Isso é irritante, mas resolvo depois. Quero usar o resto da faia para fazer uma base para os pés e puxadores para o guarda-roupa. Então vou começar cortando alguns pés e vou adicionar um chanfrado neles. Essas peças serão ideais para as travessas da saia. Tudo isso é feito com mais alguns dominós. Só estou medindo de canto a canto para garantir que a base das pernas está quadrada. Tem um pouco dessa cera de teca. Geralmente evito tons alaranjados em madeiras claras, mas gostei do laranja contrastando com o verde. Quero combinar a lâmina de teca nas frentes das gavetas. Mas tenho um problema. Projetei a base das pernas longa o bastante para suportar o peso dos painéis laterais. Acho que medi ou cortei errado, pois ao colocar no lugar, ficou um pouco saliente dos dois lados. Minha solução, um pouco grosseira, foi tirar 7 milímetros de cada perna. Já prendi o trilho guia embaixo, então está firme e seguro. E eu tenho um pedaço de compensado aqui só para apoiar o trilho, para ele não balançar. Eu fiz esse corte em várias passadas para chegar à profundidade total, mas, na verdade, funcionou muito bem. Agora, com um pouco de sorte... isso vai ficar bom. Esses parafusos nunca vão ser vistos, pois ficarão escondidos pelas gavetas. Vou usar essas peças grossas para fazer puxadores em D robustos nas portas do guarda-roupa. E quero afinar esses também. Então vou fazer isso inclinando a mesa da serra de fita. Levou tempo para ajustar o formato deles, mas no fim ficaram parecidos. Para finalizar, Baby Brown gosta de tratores e helicópteros. Então, vou tentar fazer puxadores de gaveta. Eles vão estar longe de serem obras de arte, mas acho que ele vai gostar e eles serão substituíveis. Assim, quando ele for mais velho, podemos trocar facilmente por outra coisa. O guarda-roupa já estava bem pesado nesse ponto, e eu precisei de ajuda para levá-lo para dentro de casa. Vou pregar o painel traseiro sem cola para facilitar a remoção se precisarmos mover o guarda-roupa. E vou usar aquele velho truque da cola quente para posicionar as frentes das gavetas e alguns calços de 2 milímetros para espaçá-las. Após pendurar as portas, só faltava instalar os puxadores.